Olá, pessoal. Professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para a gente começar mais um episódio do nosso Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast para quem gosta das coisas da psicologia, do comportamento humano, da saúde mental. Se esse é o seu caso, você está no lugar certo. O Ser Psicast é mais um fruto da plataforma Ser Psicólogo, que é uma das maiores plataformas para formação à distância, formação complementar em psicologia do Brasil. Se você quiser conferir isso que eu acabei de dizer, aqui na parte superior dessa tela vocês vão encontrar um QR Code que vai direcionar você para 7 dias gratuitos dentro da plataforma Ser Psicólogo. Aproveita a oportunidade, entra lá, 7 dias free, totalmente livres. Assiste as aulas, faz os cursos, adquire os certificados. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, quem sabe vai até se tornar assinante aí permanente da plataforma. Aqui no Ser Psicast, eu me encontro uma vez por semana com as minhas colegas e os meus colegas de profissão, psicólogas e psicólogos, para a gente conversar sobre temas variados aí do universo da psicologia, da agenda científica, da agenda social brasileira. E eu estou muito contente com esse episódio, porque é um tema que eu tenho muita curiosidade, gosto muito, gostaria muito, inclusive, de estudar mais. A gente vai falar sobre orientação profissional. O que é isso? Como é que se faz? Quais são os públicos principais que podem se beneficiar? Para que serve? Então, é um tema que eu tenho muito apreço e muita curiosidade. Estou muito, muito empolgado aqui com esse episódio. E para conversar com a gente sobre tudo isso, eu estou recebendo aqui mais uma colega minha, né? Mais uma psicóloga, que é a Lara Moraes. Lara, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha. Lara, vamos nos apresentar aí para o nosso público, a nossa audiência, uma audiência grande, a audiência do Brasil inteiro, outros lugares do mundo. Conta para nós um pouco da tua... Duas coisas que eu pergunto a todo mundo. Formação, né? O que é que você fez em termos aí da sua formação e o que é que você faz profissionalmente com a psicologia. Joia. Então, eu trabalho basicamente, majoritariamente com adolescentes hoje em dia, na terapia clínica mesmo, psicoterapia, e também dentro da orientação profissional. Atendo alguns jovens adultos e algumas crianças, mas o meu público de paixão sempre será a adolescência. Ah, é? Sempre fui apaixonada, adoro trabalhar com adolescentes. E assim, de formação, eu sou formada lá pelo INTCC do Rio Grande do Sul, em terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes. O que é INTCC? O INTCC, ele é eles são Instituto um grupo... de Terapias Cognitivo-Comportamentais, seria isso? Exatamente. E eles são um grupo filiado a uma faculdade lá do Rio Grande do Sul, que tem também lá no Rio de Janeiro, e eles fazem basicamente formações só de psicologia ligada à terapia cognitiva comportamental. Certo. Então, a minha especialização ela é específica na TCC com crianças e adolescentes. Eu atualmente estou fazendo pós-graduação em neuropsicologia pelo Einstein. Comecei esse ano que vem estaremos aí já terminando, é uma formação de 1 ano e pouco. E também faço formação em terapia do esquema pelo Insere, que acho que já foi mencionado aqui algumas vezes, várias né? vezes, várias. Jaqueline Leão, né? Exatamente. Eu recebi a nossa colega que coordena, que gafe, que eu esqueci o nome dela, que coordena a parte de formação Carol. Isso, a Carol, em transtornos de personalidade. Se eu não me engano. De personalidade. Ela veio falar sobre narcisismo, foi um episódio bem legal. Eu acredito que tenha sido a Carol. Isso. Carol, inclusive, se formou comigo, somos colegas de faculdade. Maravilha, que coisa boa. Eu já gostei, Lara, da tua descrição, porque você é a segunda colega que trabalha com adolescência. Que veio aqui, a gente já recebeu. Eu recebi aqui a Mirela Costa. Sim, sei quem Você conhece a Mirela, né? Ela deu um show aqui também sobre adolescência, né? Falamos só sobre adolescência. A maioria dos nossos colegas, infância, público adulto, né? Exatamente. Algumas pessoas... A adolescência fica ali perdida. Os psicólogos estão, assim, meio com medo, né? Descobrindo, na verdade, a imensidão de possibilidade de trabalho com adolescência. Meu Deus, é um campo... gigante. Fertilíssimo, gigante. Ô, Lara, e a gente vai falar sobre orientação profissional, né? Exatamente. Antes de fazer qualquer pergunta, assim, teórica sobre o tema, deixa eu te perguntar,
Na tua trajetória, como é que você chega na orientação profissional? Como é que foi isso? Eu digo que foi um ciclo bem fechadinho para mim. Na Sim. verdade, eu conheci a orientação profissional fazendo orientação profissional. Você Eu foi fui atrás de um cliente. psicólogo Sim. que pudesse ofertar orientação profissional, porque eu estava com muita dúvida na hora de escolher a minha profissão. Certo. Você era secundarista. Eu estava lá no ensino médio, já no 3º ano, e estava com um pouco de dúvida ainda e muita ansiedade ligado a isso, que é bem normal, Sim, bem sim, natural. sim. E aí, meus pais conheciam uma pessoa que trabalhava aqui com isso em Maceió e me direcionaram para estar fazendo atendimento com ele. O nome dele é Orlando. Tá. E aí, conheci através dele a orientação profissional. Uma das minhas escolhas era psicologia. Acabei, dentro da orientação profissional, me decidindo pela psicologia. No último dia da minha graduação, do ensino médio, eu decidi, de fato, pela psicologia e acabei me encaminhando nesse curso. No último dia do ensino. No último dia do ensino médio. 40 e quanto do segundo tempo? Eu lembro, inclusive, que tinha... O 3º ano normalmente faz aquelas coisinhas, bota na porta, Sim. né? Que todo mundo tinha uma Polaroid lá com o nome da profissão embaixo. E o meu não tinha. Foi preenchido no último dia de aula. Sim. Aí eu lembro que a sala todinha bateu palma na hora. Aí eu finalmente! Sim. Pois é. E aí, durante a faculdade, o primeiro contato que eu tive com a clínica foi um processo de orientação profissional. Uma professora da época que estava ensinando para a gente sobre a aplicação de testes e tudo mais, decidiu fazer uma parceria com uma escola. E aí, alguns adolescentes que estavam buscando por uma orientação participaram e a gente teve algumas sessões que foi justamente para ajudar eles e fazer esse direcionamento. Sim. Então, a minha primeira prática clínica, na verdade, foi a orientação profissional. Maravilha. E aí, um pouco mais tarde, eu comecei a fazer estágio com o psicólogo que fez a minha orientação e comecei a participar da orientação profissional enquanto estagiária. Sim. E foi assim que eu aprendi a trabalhar com a orientação profissional. E você está fazendo isso hoje. E eu faço isso desde então. Ótimo, De formada, ou seja, continuei. A orientação profissional é bem orgânica na sua trajetória, né? Isso. Começa lá, você fazendo utilização do serviço, depois estágio, maravilha. Isso dá eu acho que isso te dá uma confiança, uma consistência, dá uma né? segurança. Uma segurança bem grande. Beleza. Bora começar assim do básico. Deixa eu te perguntar o seguinte. Por algum tempo se usava a expressão orientação vocacional, né? Se falava em orientação vocacional. Você deu o seu exemplo, depois eu quero explorar isso com você. Só se aplica a adolescentes? Vamos lá. Não, você vai responder já. Isso. Só se aplica à pessoa que está terminando o ensino médio, né? Se aplica a outros públicos. Enfim, mas bora começar assim. Por que não é vocacional? Por que mudou essa nomenclatura e agora é orientação profissional? Na verdade, o termo vocação, primeiro que ele reflete muito a ideia de, talvez, uma conexão com a parte religiosa. E eu acho que a gente quis fazer essa diferenciação. Eu suspeitava disso. Isso. E também a palavra vocação envolve a ideia de que você nasceu para fazer alguma coisa, que não necessariamente é o que é a sua profissão. Assim, quando a gente fala sobre vocação, a gente está falando que basicamente só teria uma escolha correta. Sim. E a orientação profissional, ela não trabalha com isso. Não existe uma única opção. Existem várias e existe aquela que no momento você acha que é a mais adequada para você e aqui você decidiu seguir. E que pode mudar, que pode mudar no futuro também. No percurso biográfico. Isso. Pode mudar. A vocação dá uma ideia quase que destino, né? Isso. É como se estivesse muito estabelecido, muito fixo, muito único, e a gente quis se distanciar um pouco disso. Sim, sim. Isso se aplica muito, vocação no caso, o sentido de vocação se aplica muito às vocações religiosas. Né? O sacerdócio, digamos, padres, pastores, freiras religiosas, que pensam assim, pensam a sua vida a partir da ideia de um chamado divino, né? Eu fui chamado, separado para fazer isso e eu vou entregar a minha vida inteira a isso. Não é o caso do que você está colocando. Não né? é o caso da orientação profissional, mas Muito também massa. Se você é uma pessoa religiosa e você acredita também na vocação, Sim. você pode ter os dois. E não necessariamente a sua vocação precisa
precisa ser a sua profissão. Sim, sim. Até porque dentro da religião também a gente tem, por exemplo, vocação ao matrimônio, por exemplo. Sim. É uma possibilidade. Sim. Não é só você ser padre, você ser Sim. freira. Existem outros contextos. Então, você poderia também ter os dois. Se é assim que você acredita, né? Isso varia um pouco de religião para religião, né? Varia um pouco de religião para religião. Dentro das religiões, vamos pensar assim, nas religiões hegemônicas, né? Que são os cristianismos. Então, por exemplo, na Igreja Católica, essa vocação, a vocação sacerdotal, é porque a vocação sacerdotal não é só padre, né? Então, padres são vocacionados, freiras são vocacionadas, diáconos, né? Tem uma série de cargos. Pensando só na questão dos padres, essa vocação, ela quase que exige uma exclusividade. Sim. Eu não conheço muitos padres, por exemplo, que exercem outras profissões. Já no caso das igrejas evangélicas, é mais comum que o pastor também tenha outra... possa ter. Então tem pastor psicólogo, tem pastor administrador de empresa, professor. Eu tive um professor de filosofia na época que era pastor. Mas olha, eu gostei muito dessa diferenciação, né? Essa coisa de que, no caso da orientação profissional, ela trabalha com essa possibilidade de que haja mudanças no percurso, da pessoa. Porque o ser humano, ele é assim, né? Você não pode querer estabelecer uma coisa fixa pro resto da sua vida, a gente acreditando dentro da ciência da psicologia que você está se transformando até você morrer. Sim. Como é que a gente vai estabelecer que vai ser isso que você é obrigado a fazer pro resto da sua vida? Isso Sim. não existe mais. É verdade. E Lara, é um pouco também do espírito do tempo, né? Os alemães gostam de usar uma palavra chamada Zeitgeist para falar disso, o espírito do tempo. Não sei se você conhece um cara chamado Bauman. O Bauman tem um videozinho muito legal na internet que ele fala sobre isso. Ele diz, olha, nossos tempos são líquidos, não são mais como na década de 80 para trás, que as pessoas tinham um projeto de vida. Exato. Ele está citando Sartre, projeto de la vie. Ou seja, aquela pessoa, eu quero ser funcionário do Banco do Brasil, esse é o meu projeto de vida, eu quero morrer fazendo isso. O Bauman diz, acabou. A vida se tornou líquida e as pessoas precisam ter essa capacidade de se reinventar. E isso é uma coisa muito boa, mas também tem um aspecto ruim. A insegurança, a incerteza. Um pouco. Sim. Eu gosto de conversar bastante isso durante até a primeira sessão, normalmente, quando eu estou num processo de orientação. Como eu trabalho mais com adolescentes, eu sempre pergunto a eles o que é que significa ser adulto. O que é ser adulto para você? Porque antigamente, o que é que era ser adulto? Era você sair da casa dos seus pais, casar, ter filhos, ter uma profissão que ia ser a profissão que ia lhe sustentar até o fim da sua vida. Sim. E hoje em dia já não é mais assim. Para você ser adulto, nem sempre você precisa ter uma casa própria. Para você ser adulto, você não precisa mais estar casado, você não precisa mais ter filhos. Não sai nem da casa dos pais se não quiser. Pois é. Então, para você, o que é que significa ser adulto? Porque não existe mais um caminho estabelecido. Então, significa que você tem muitas possibilidades. Mas também a dificuldade de escolha, ela fica bem maior. Eu acho que nesse contexto que a gente está descrevendo aqui, um serviço como orientação profissional, ele se torna ainda mais importante nessa época de muitas mutações, muitas possibilidades e ele muitas se adaptou incertezas. para isso também, né? Porque antigamente, na verdade, a orientação profissional, os testes que a gente usa eram aqueles testes de habilidades, que era justamente para identificar no que você era bom e no que você poderia fazer e se encaixar melhor dentro de uma determinada empresa. Começaram assim os testes da orientação profissional, os testes da organizacional, né, da psicologia organizacional, todos iniciaram assim. E à medida que a gente foi evoluindo enquanto sociedade, eles também tiveram que mudar. E o nosso olhar também. Eu vou te perguntar pelos instrumentos. Tá. Vou te perguntar pelos instrumentos. Vou chegar lá já, mas antes eu tenho uma outra pergunta. Aquela coisa, né? A quem se aplica? A quem se aplica? A gente já sabe, você já deu a dica aí que não se aplica só ao adolescente que está terminando o ensino médio. Não sendo apenas a ele, a quem mais a orientação se aplica? Então, na verdade, a qualquer um, a qualquer idade. Porque a gente pode trabalhar dentro da orientação com crianças, normalmente isso é feito dentro da escola, as crianças elas são apresentadas a profissões diferentes, elas entendem o conceito de trabalho, o conceito de comunidade. Já pode começar lá atrás, então. Lá atrás. Por exemplo, quando a gente vai falar das abelhas, as abelhas, elas funcionam ali numa comunidadezinha, as crianças aprendem como é que funcionam as abelhas, que tem a abelha rainha, que a abelhinha vai lá e tem o trabalho dela, que é pegar o pólen, que é ir lá na florzinha, depois ela volta para a colmeia, aí produz o mel. Então, isso tudo já vai ensinando a ela a sensação de viver uma comunidade e um papel social de cada um.
Então, com tudo que você vai ensinando a criança, você também está ensinando a ela sobre como conviver em sociedade e o papel que ela pode ter dentro dessa sociedade também. Mas esse profissional precisará trabalhar na escola, não, Lara? Sim, a maioria deles, na verdade, Ser um psicólogo escolar. na maior parte, esse trabalho é feito por psicólogos escolares e pelo próprio professor também. Os professores, eles também fazem bastante isso dentro da sala de aula. Quando nós conversamos com a Mirella, quando eu conversei com a Mirella, nós tocamos muito na questão... houve uma alteração ligada com o chamado novo ensino médio. Sim. Você com certeza está a par disso, né? Que eles introduziram uma matéria chamada... Projeto de vida. Projeto de vida, exato. Em que essas questões são tratadas desde cedo na escola. Eu achei fantástico isso. Eu também acho. Porque se critica muito, tem muita crítica ao novo ensino médio, né? E eu confesso que eu não tenho tanta competência para fazer essa crítica. Mas esse ponto específico é muito, muito interessante. Concordo completamente. Nesse ponto, eu acho que eles foram muito assertivos. Sim, sim. Mas então, qualquer pessoa, em qualquer etapa do ciclo vital, você cita as crianças. Mas vamos lá, o adulto de 30, 40 anos. Vamos lá. Então, a gente serve para ele também? Crianças, os adolescentes, que é muito comum na hora de escolher entrar na primeira faculdade. E é óbvio, né? Tal. E a gente a gente não chama mais de orientação profissional, a gente chama de orientação de carreira, quando é para o adulto e para o idoso. Certo. Por que orientação de carreira? Porque a gente entende que aquele sujeito ele já teve acesso ao mercado de trabalho. Ele quer se realocar. Exatamente. E aí a gente vai trabalhar de outra forma, porque a gente não necessariamente vai escolher um curso de formação. Não vai ser esse o objetivo final que eles chegam. Não é mais escolher um curso de formação. É como eu posso começar a trabalhar com algo que me interesse mais. Sim. Ou como eu posso organizar a minha carreira, a minha vida para atender melhor as minhas necessidades. E qual é o melhor caminho para isso. Então, a gente não está necessariamente indo atrás de uma faculdade, de uma formação, a gente está indo atrás de possibilidades, às vezes até mesmo dentro da própria carreira já escolhida. Joia. Então, vai depender muito do qual é o objetivo daquela pessoa. Maravilha, ótimo. Em termos práticos, Lara, conta pra gente assim, como é que funciona? Número de sessões, é estruturado, tem sempre um roteiro fixo, não tem, varia conforme o indivíduo e as suas características. Na prática, como é que se desenrola o processo? Eu digo que ele é semi-estruturado. Certo. A gente tem ali uma média normalmente de 8 a 12 sessões. É difícil passar de 12, assim, a gente ir para mais do que isso. 8, eu digo que é realmente o mínimo, porque é muito difícil a gente conseguir trabalhar, especialmente com a escolha de orientação profissional, que é do adolescente, no caso. Sim. Num período menor do que isso, porque a gente normalmente utiliza a aplicação dos testes, tem aquele período ali para você conversar, tirar as dúvidas, conhecer os pais também, que muitas vezes eles participam da primeira sessão, né? Sim. Eles que procuram muitas vezes para o adolescente, então eles também participam um pouco desse início do processo. Mas normalmente fica entre esse meio termo, 8 a 12 sessões, a gente consegue estar finalizando. Tá. Nessas entre 8 e 12 sessões, bora lá. Você, no final delas, no final desse processo, você vai dar algum tipo de devolutiva para essa pessoa, na forma de um... Normalmente a gente laudo, entrega um relatório. Um relatório, certo. Isso, um relatório que aí vai conter tudo que a gente fez e quais foram os resultados, tanto dos testes como de técnicas aplicadas e tudo mais. E qual foi, para onde a gente foi se encaminhando. Só que é importante dizer uma coisa, porque todo mundo pensa que a orientação profissional, ela vai ser estritamente ligada à escolha profissional, que o objetivo é a pessoa sair de lá decidida, eu vou fazer certeza. isso. Não é esse o objetivo? Não é esse o objetivo. Qual que é? Então, eu estava pensando que era isso. O objetivo real é você fazer uma escolha consciente e madura da sua profissão. Então, não necessariamente você vai sair com uma decisão já realizada. Massa demais. Você não dá a decisão, você dá elementos bem estruturados e fundamentados para que a pessoa faça isso. Faça essa escolha. Por isso que eu digo que ela varia entre 8 e 12 sessões. Sim. Porque tem pessoas que quando a gente tá chegando lá no final, elas já estão... Não, eu já decidi, eu sei que eu quero isso. O que a gente fez já foi suficiente para ela decidir. E tem outras que têm mais dificuldade nessa tomada de decisão realmente, que aí precisam de mais tempo, às vezes, para se preparar e para se sentir bem, de fato, para tomar uma decisão, para escolher. Entendi, perfeitamente.
Bora para os instrumentos? Vamos. Esse é um processo que eu imagino para você chegar nesse produto, vamos chamar assim, né? O relatório. É só relatório que chama? Eu chamo de relatório. Relatório. Tá. Geralmente é um documento, uma página, 2 páginas. Mais um pouco. Depende do profissional e de como Sim. como ele organiza, né? Mas, assim, eu gosto de construir, às vezes, alguns gráficos, algumas tabelas. Isso ocupa um espaço maior. Sim. Então, ali umas 5 folhas. Sim. A ideia é que fique tudo muito bem fundamentado, não é isso? Eu Essa gosto é a de ideia? deixar, assim, muito claro para quem for ler e para até se no futuro ele quiser resgatar isso em algum momento, ler ali de novo, saber e lembrar do que foi que a gente fez, de como foi que ele chegou nessa decisão. Joia. Bora então falar dos instrumentos, né? Eu imagino que seja um processo que você utiliza alguns, não apenas um, porque você tô dizendo isso porque você falou entre 8 e 12 sessões, e aí você não vai ficar só em entrevistas. Imagino que haja uma diversidade de instrumentos para a construção desse relatório. É assim? Sim. E quais são, então? Não precisam ser fixos, não são estabelecidos, vai depender da necessidade de cada pessoa. Certo. A gente normalmente inicia pela entrevista, né? Sim. Começamos ali pela entrevista, e essa entrevista, na verdade, ela já dá muita informação pra gente. Uhum. Os testes, eu digo que eles vão ser literalmente complementares. Eu gosto de usar muito o EMAP, que é um teste para maturidade da escolha profissional. EMAP? EMAP, é uma sigla? É a sigla. Ele é justamente um teste para você fazer essa avaliação da maturidade daquele sujeito diante da escolha. Então, você aplicar ele antes da escolha, do início da orientação profissional, logo na primeira sessão, e você aplicar ele lá no final, depois que ela termina. E aí você tem uma comparação entre como foi a evolução daquele sujeito no quesito de maturidade para tomar essa decisão. Sim. Como eu disse a você, o objetivo é que você tome uma decisão madura, consciente, então ele faz justamente essa avaliação, para a gente saber se foi bem feita e atendeu às necessidades daquela pessoa. Uhum. Outro teste que eu gosto muito de usar é o QATI, que todo mundo conhece, né? O famoso QATI, porque ele dá ali uma introdução à personalidade e tudo. Ele também traz algumas profissões que combinam com cada tipo de personalidade baseado no que o sujeito respondeu. E aí, normalmente, eles se identificam muito. Quando eu dou a devolutiva dos testes, também durante o processo, eu não dou só no final. Então, durante o processo, depois que a gente fez um teste, o sujeito ele vai receber uma devolutiva, e nessa devolutiva a gente vai conversar, eu vou perguntar, você se identificou realmente com isso? Acho que teve alguma coisa que não combinou com você? Mas eu dou uma segurada, às vezes, nas profissões que aparecem, para dizer elas um pouquinho depois do processo. Também tem um teste, eu vou falar todos os siglas aqui, depois o pessoal bota ali no Google. A gente tem o AIP, que ele é um teste de, basicamente, você escolhe entre uma profissão e outra. Ele coloca lá uma lista gigante de profissões para você, e ele sempre lhe dá 2 opções. Em cada letra você vai escolher entre essa profissão e essa profissão, qual que eu prefiro. E aí ele vai criar para você uma ideia de quais são as áreas que você se identifica mais e os tipos de inteligência que você se identifica mais. Basicamente isso. Eu ia tocar nesse tema depois. Eu vou deixar você completar, mas eu vou falar dessa coisa das inteligências. Que é GOPC, se eu não me engano. E ele faz basicamente a mesma coisa ali do AIP, mas ele não é um teste em si. Ele é um instrumento, ele tem uma parte que é um questionário para a pessoa responder. Ele tem uma parte que é ligada aos interesses ali, habilidades, e ele coloca também essa escolha de profissão, essa profissão ou outra profissão. Desculpa, na verdade eu acho que eu estou enganada. Eu falei do AIP, eu falei que ele escolhe entre profissões. Ele não escolhe entre profissões, ele escolhe entre atividades de cada profissão. Sim. Então, o que eu falei para você que não é um teste em si, ele coloca uma profissão versus a outra. E o AIP, ele coloca uma atividade de uma profissão versus outra. Por exemplo, eu posso tá observando o comportamento das baleias, que estaria ligado, por exemplo, a um biólogo ou a um veterinário, marinho especificamente. Uhum. Ou eu posso estar ali fazendo contas ligadas ao imposto de renda. Entre essas 2 atividades, para você, qual que seria mais interessante? E aí a pessoa vai e escolhe. Sim. E aí, esses testes, eles dão pra gente várias informações que vão deixar claro quais são as habilidades e os interesses maiores de cada sujeito.
E é importante fazer essa diferença entre preferência e interesse. Inclusive, Qual que é? E esse até é um erro, às vezes, que eu noto nos testes. Eu até acho que a gente deveria melhorar um pouco os testes nesse sentido, Sim. porque eu percebo que eles avaliam muito mais preferência do que interesse. Quando você tem preferência, é algo passivo. Em que sentido? Você tem duas opções, você pode escolher uma ou outra. Não necessariamente você tem interesse em nenhuma delas. E o que a gente deve se basear na escolha não é a sua preferência, mas é o seu interesse. Sim. Porque a sua preferência você está escolhendo entre o que já foi estabelecido. É como se você não tivesse uma escolha ampla, de fato. Sim, entendi. Deu para entender mais ou menos a questão dos instrumentos, sim, né? Deu. Eu imagino que isso na prática, deve dar um trabalhão, hein? Não, aplicar... na verdade é prático de corrigir. Sim. Agora, eu acho difícil apresentar os resultados. Por isso que eu digo, eu faço tabelinha, eu faço umas coisinhas mais coloridas para a pessoa... mais didática possível. Conseguir entender ali qual foi o raciocínio e qual foi o resultado final do teste. Entendi. Voltando, então, o resultado desse processo é um relatório. Esse relatório, com certeza, deve ser dialogado com a pessoa, conversado, né? E não é um direcionamento. Vá para tal área, vá para tal... Não, são elementos... De acordo com os testes, com as coisas, foi apresentado que aquele sujeito tem uma habilidade voltada mais para, por exemplo... a área da arte ou para a área da ciência e apresenta maiores interesses em atividades ligadas a números ou ligadas a letras, a produção, a criatividade, enfim. Legal. Muito bom isso, porque você preserva, não vira uma coisa mecânica, você preserva a autonomia do sujeito, né? Eu sou psicólogo de orientação humanista, rogeriana, e a gente preza muito por isso. Sim. Nós não existimos para conduzir a vida da pessoa. Rogers falava em não diretividade. Né? Não diretividade é isso. Não diretividade é não dizer às pessoas o que elas têm que fazer. São elas que precisam descobrir isso. E, em outros termos, acho que é isso que você está dizendo. Né? São elementos para... Ou seja, o que a orientação profissional faz é produzir bons argumentos a partir de dados levantados com a própria pessoa para que ela faça... Para que ela faça a escolha dela. Boas escolhas, né? Para que ela faça boas escolhas. Muito bem, Deixa eu só fazer um pequeno acréscimo. Claro. Que aí já não é mais um teste ou um instrumento, algo que a gente vai comprar, mas é algo que a gente vai fazer com o nosso paciente, que ajuda demais. É a parte final lá do processo. A gente começa a criar critérios para a escolha profissional. E aí já não tem mais a ver necessariamente com a sua profissão. Tem a ver com o seu futuro e o que é que você quer para a sua vida. Sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre quis ter filhos. Então, eu quero ter 2, 3 filhos. E eu quero ser aquela mãe que vai estar ali, vai levar na escola, e vai buscar na escola, e vai participar. Então, eu preciso de uma profissão que, quando eu estiver no meu momento de ser mãe, me possibilite fazer isso. E nem toda profissão vai me possibilitar fazer isso. Com certeza. Eu adoro viajar. Viajar é o que dá sentido na minha vida. Então, eu preciso de uma profissão que eu consiga viajar. Que eu consiga ter minhas férias para viajar, que eu consiga me organizar financeiramente para tal. Eu sempre vivi com os meus pais e meus pais têm uma condição financeira muito boa. E eu sou acostumada com isso desde que eu sou criança. Como é que eu vou escolher uma profissão que vai mudar completamente a minha organização de lar, meu funcionamento no meu dia a dia, meu financeiro, sem refletir sobre isso antes? Se realmente vai valer a pena perder alguns confortos em prol do que eu desejo fazer para minha vida. Então, a gente vai pegar e vai definir critérios que podem ser relacionados a uma profissão, como, por exemplo, receber feedback do meu trabalho. Nem toda profissão você recebe feedback do que você está fazendo. Ou, necessariamente, questões de vida mesmo. E a gente vai estabelecer, e quem vai estabelecer esses critérios é o paciente. Nós vamos ajudá-lo a pensar diante das possibilidades para isso. Ótimo. Lara, tá muito fofa essa conversa. Eu vou botar uma pimenta agora aqui. Bote. Vou esquentar um pouquinho, porque veja só, você citou no meio aí da sua fala o conceito de inteligências. Sim. Eu gosto muito dessa discussão, da discussão do Gardner, né? Das inteligências múltiplas. Exato. Ele parte do princípio de que inteligência não é só aquele conceito tradicional de inteligência que a gente tem, né? Que é a inteligência livresca, o lógico-matemática. Ele diz, olha, as inteligências são múltiplas. Então, um monte de coisa que a gente chamava de dom,
talento. Na verdade, são outras formas de inteligência. Aí ele cita musical, corporal, né? Intrapessoal, interpessoal. Ele acrescentou outras recentemente, inteligência naturalística. Sim. A relação com o meio ambiente, eu acho um conceito fantástico. Um dos testes que eu falei tem essa também. A naturalística? Tem a naturalística. Massa. Então eu quero te perguntar o seguinte, porque você disse assim, você disse lá no começo que a orientação profissional, ela não engessa a pessoa. Uhum. A pessoa tem a possibilidade de fazer mudanças, beleza. Mas a pessoa tem consigo, ela traz consigo as suas inteligências. Sim, com certeza. Então, isso quer dizer que vai ser muito difícil, por exemplo, ela fazer mudanças tão radicais. Você me permite dar o meu exemplo, pessoal? Claro. Você está diante, e agora eu vou soltar não é uma bomba não, assim, uma coisa íntima, assim, né, aqui no público, para o público do CEPSICast. Eu sou uma pessoa que zerei a minha vida com 35 anos de idade. Eu mudei totalmente o que eu estava fazendo, eu me formei psicólogo com 35. Né? Já como um adultão. Eu trabalhava numa outra coisa antes, mas não foi uma mudança da água para o óleo. Eu saí de uma área parecida com a psicologia e tal. Eu não saí, por exemplo, da hora que eu trabalhava e fui para o sistema financeiro. Uhum. Não ia rolar. Eu não tenho a mínima habilidade com cálculos, números e tal. Então, você fala dessa maleabilidade, das pessoas mudarem, né? Mas também tem um limite, porque cada um tem suas características, né? Eu, particularmente, eu só consigo trabalhar com gente, comunicação, como a gente está fazendo aqui. Então, essa maleabilidade também não tem limites por causa das características pessoais. Eu acredito muito no conceito de inteligência enquanto uma coisa inata mesmo, de base cognitiva. Claro que precisa da estimulação do ambiente, mas eu acredito, eu gosto muito da perspectiva do Gardner, das inteligências múltiplas. O que me faz pensar isso, eu não tenho condições de fazer mudanças tão radicais para áreas que eu não tenho nenhuma habilidade, eu vou passar fome. Né? O que tu acha disso? Eu acho super assertivo, eu acho que é natural. Que a gente tenha afinidade com algumas coisas mais do que outras, mas eu acho que muita coisa também é isso, é habilidade. Sim. Então, assim, a habilidade é uma coisa que a gente pode treinar e que a gente pode desenvolver. Como você falou, não é como se a gente fosse da água para o óleo, da água para o vinho. Mas a gente tem características que a gente pode desenvolver, que a gente precisa desenvolver até para se encaixar e evoluir enquanto pessoa e dentro da nossa profissão também. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em receber feedback e receber críticas, mas eu trabalho numa empresa em que existem pessoas que estão em cargos acima de mim e em cargos abaixo. Eu vou precisar aprender a dar críticas e a recebê-las. Uhum. E isso vai ser uma habilidade também. Mas vamos combinar que isso é muito diferente de uma pessoa, como dizem, de humanas mudar para matemática. Essas transições que eu estou falando, essas são mais difíceis. São muito mais difíceis, mas também é muito mais difícil que alguém queira fazer elas. Sim, concorda? Concordo. Se você não tem afinidade com algo, é muito difícil que você tenha interesse em trabalhar com aquilo. Você vai desenvolver e você vai se esforçar naquilo que você precisa fazer diante do que você já escolheu. Mas você não vai escolher algo que vai ser só desafio. Não faz sentido. Tem a força das circunstâncias também, né, Lara? Tem. Tem a força. Às vezes as circunstâncias da vida mudam e a vida exige que você mude junto. Uhum. Vou dar de novo o meu exemplo. Meu Deus do céu, como eu tô... Tá parecendo uma terapia aqui, diante de você e diante de todo mundo. Eu dou o meu também já, pra gente trocar aqui. Me ajude, faça isso. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já entrei com o projeto de ser professor de psicologia. De longe nunca passou pela minha mente ser, por exemplo, psicoterapeuta. Nem pensar, não queria não. Eu quero ser professor de psicologia e deu certo. Por 10 anos eu só fiz isso. Depois de 10 anos, a vida, o chão tremeu, as circunstâncias mudaram e eu me tornei psicoterapeuta. E depois dessa experiência psicoterapêutica, eu fui trabalhar, por exemplo, em escola, trabalhando com ensino fundamental 1, com crianças de 6 até 10 anos de idade. Lá no início, na minha cabeça era docência no ensino superior, ou seja, formação de adultos, formação de psicólogos
10 anos depois, em função de uma mudança circunstancial, eu me vi dentro de uma escola trabalhando com crianças de 6 anos. Tá. Eu vou trazer aqui uma palavra que eu acho que a gente ainda não falou. Eu não fiz orientação profissional, deveria ter feito. Talvez. Mas assim, eu vou trazer aqui uma palavra que a gente ainda não falou, mas que pode estar sendo talvez a chave dessa nossa conversa de agora, que são os nossos valores e princípios. Sim. E a escolha dos critérios ela é feita com base nisso também. Então, se você é uma pessoa que você acredita que o seu propósito de vida está conectado a outras pessoas, você me disse agora, por exemplo, que você é uma pessoa de pessoas, você quer estar junto, você quer estar conectado. Eu não posso lhe colocar nunca sozinho, trancado numa sala o dia inteiro, que vai matar o seu espírito. Vai, em 2 dias. Então, assim, todas as mudanças que você fez, você encontrou dificuldades naturais dentro de cada uma das áreas que você atuou. Mas você nunca foi para algo que fosse contra aquilo que você acreditava que era importante para você conseguir ter sucesso dentro de alguma área. Você teve que se reinventar. Sim. Mas foi dentro de um limite. Dentro do limite do que você acreditava. É muito diferente de você virar uma pessoa que vai olhar para mim e vai dizer, não, agora eu vou trabalhar com TI. No meu caso, não vai rolar. Não teria nada a ver. Por exemplo, uma pessoa que quer trabalhar com pessoas, que começou sendo professor, depois se tornou psicólogo clínico, agora trabalha com criança, trabalha com escola, trabalha com 300 mil coisas. Nesse momento, estou trabalhando com emergências e desastres. Exatamente. Mas tem pontos que estão juntando todas essas áreas. Sim. E são esses pontos dentro da orientação profissional que a gente precisa descobrir. Uhum. E eles estão conectados a isso. Estão conectados aos seus princípios, aos seus valores e à pessoa que você é. Então, acho que talvez essas sejam as palavras que estavam faltando para a gente unir essa conversa, tornar ela mais fácil. Bom, com base nisso que você está falando, quando eu faço a minha avaliação retrospectiva, eu consigo enxergar esses valores norteando o tempo todo. O meu trabalho com esses públicos tão diferentes, né? Ao longo da minha carreira. É uma escolha, mas ao mesmo tempo a gente vai criando e traçando o caminho dela desde que a gente nasceu. E é? Eu acredito que sim. Como assim? Soou muito esotérico agora. Então. Mas não é. Não. É porque assim, vou dar agora o meu exemplo. Sim. Enquanto psicóloga. Você viu lá, eu falei, né? Eu fui escolher lá no último dia. Mas eu atuava, eu acredito, como psicóloga. Tinha alguma coisinha já de psicóloga dentro de mim desde que eu era criança. Eu fui uma criança que sempre foi muito empática com os outros. Amiguinho se machucava, eu ia lá, eu queria cuidar, eu queria ajudar. Eu lembro de uma vez no colégio, eu não lembro o nome da menina, não lembro nem o rosto dela direito, mas eu lembro dessa situação. Uma menina mais velha do que eu acho que eu tava lá no 9º ano, e ela devia estar, sei lá, no 2º, no 3º ano, já no ensino médio. E eu encontrei com ela no corredor chorando sozinha. E eu passei por ela e teve alguma coisa que me impediu de continuar andando e voltar pra sala. Eu não conseguia deixar aquela menina chorando sozinha. E assim, veja, eu, uma pivetinha, uma criancinha, né? Pirralhinha. Cheguei lá do lado dela, sentei na frente dela e eu posso ajudar? E ela balançou a cabeça e disse que não. Aí ela disse que eu podia ir pra sala. Aí eu peguei, sentei e fiquei do lado dela, até ela terminar de chorar. Quando ela terminou de chorar, ela olhou pra mim, agradeceu, foi pra sala dela e eu fui pra minha. E eu não falei nada pra ela, eu não sei o nome dela, não sei nada. Mas isso já era da minha essência, já era um pouco de quem eu era, de como eu fui ensinada a ser, de como eu já agia desde criança, desde pequena. Então, já existia pedaços da Lara psicóloga dentro de mim durante toda a minha vida. Só que eu não sabia reconhecê-los. Sim, como traço da sua personalidade, é isso que você quer dizer. Exatamente, como traço da minha personalidade, como coisas que talvez os outros elogiavam em mim. Meus amigos sempre disseram que eu era uma ótima conselheira. Meus amigos sempre me buscavam na hora de precisar de ajuda com alguma coisa, quando eles estavam tristes, quando eles não estavam bem. Isso sempre foi algo que aconteceu de forma recorrente na minha vida. Então eu imagino que voltando, aí eu vou ter que voltar um pouquinho para o processo mesmo de avaliação profissional. Então eu imagino que a avaliação de personalidade é um dos pontos altos desse processo, não? Um dos pontos altos. E aí é bom a gente perguntar... Das características, dos traços. Por exemplo, eu pergunto sobre o que é que você fazia quando você era pequeno e você gostava de fazer. Você brincava de quê?
Você fez esporte? Quais eram os esportes que você fazia? Por que você escolheu fazer esse esporte? E aí a gente vai notando que existem razões e decisões que são tomadas com intencionalidade parecida. Sim. Por exemplo, eu estava fazendo uma orientação que terminou há pouco tempo de uma menina que a gente percebeu que a maioria das decisões dela eram baseadas no grupo de amigos. Ela fazia os esportes que as amigas estavam fazendo. Ela não gostava de brincar sozinha. Ela gostava de descer no prédio para brincar com outras pessoas ou marcar de brincar. E sozinha, quando ela brincava, ela dizia que não era a mesma coisa. Então, ela era uma pessoa que, para ela ter motivação para fazer as coisas, envolvia estar perto de quem ela gostava. Na questão da avaliação da personalidade, você se referencia em quê? Você utiliza aquele modelo dos 5 grandes aspectos, o chamado Big Five Model. Utilizo. Deixa eu te perguntar, porque quando você falou do negócio da menininha chorando e que você tal, eu lembrei desse modelo, dos 5 grandes, e eu lembrei do conceito de amabilidade, né? Que é um conceito um dos 5 grandes traços desse modelo. Utilizo, mas não necessariamente a gente precisa avaliar a personalidade assim. A gente precisa pegar material e história suficiente da vida daquele sujeito para a gente entender o que é que vai se repetir. O que se repete é a chave daquilo de quem ele é e do que a gente precisa traduzir para a profissão dele também. Entendi. A gente tem pouco tempo, o tempo está indo embora. Deixa eu te contar uma rápida história. Eu queria saber o que é que tu acha, como é que, enfim, se você já teve esse tipo de experiência. Ó, uma vez eu atendi uma pessoa, né, 20 e poucos anos, e essa pessoa, eu não trabalho com orientação profissional, minha psicoterapia é aberta, é bem geral, e a demanda de uma orientação profissional surgiu nesse processo e eu não fazia isso. O que eu fiz? Eu conheci uma pessoa que fazia, tinha um amigo na cidade que fazia, eu encaminhei esse meu cliente, ele foi, e aí nós fizemos uma pausa, né? Ele fez 8 sessões de orientação profissional, depois ele voltou, foi bem legal, ele não ficou lá. Depois ele voltou, e eu lembro, Lara, que foi assim, no processo terapêutico, tinha outras questões, né? Mas no processo dessa pessoa, ele ter ido fazer essas 8 sessões de orientação profissional foi muito produtivo, assim, sabe? Avançou muito. Ele avançou muito em termos gerais, em termos de amadurecimento, né? Você já teve experiências assim, essa coisa de intercâmbio com outros profissionais, um psicólogo que atende, manda para você, depois volta? Já sim. Inclusive, eu atuo, assim, de forma particular, individual, na minha clínica, mas eu também trabalho numa clínica daqui em Maceió, chamada Criar. E dentro dessa clínica, por exemplo, já teve uma adolescente que era atendida por outra profissional da clínica. Ela fez essa pausa, fez o tempo de orientação profissional comigo e depois retornou para a terapia dela. E assim, como são processos diferentes, mas são processos de muita reflexão, de muita autoconhecimento muito forte também, impacta no processo de psicoterapia também. Sim, sim. Mas como são coisas assim, com objetivos completamente diferentes, eu também digo que um não impede o outro de acontecer. Normalmente as pessoas pausam, mas por questão financeira. Isso, para não pagar 2 profissionais simultaneamente. Mas não necessariamente você precisaria nem fazer essa pausa, porque ela é muito direta. Eu não vou entrar ali em questões... as questões do sujeito, né? Sim. Não vou entrar nessas questões. Se eu perceber que existem coisas que precisam ser trabalhadas antes dessa escolha, eu vou indicar que ele procure uma psicoterapia antes de fazer isso. Do mesmo jeito, por exemplo, se chegar alguém até mim que esteja dentro de um processo depressivo e eu perceber que existe ali sinal de depressão, como é que essa pessoa vai tomar uma decisão tão importante nesse estado? Não tem como. Não dá. Então, assim, tem certas questões que no momento que a gente está conhecendo ali, entrevistando logo no começo, a gente vai percebendo e, se for o caso, a gente faz um encaminhamento para que a pessoa esteja bem, se estabilize, para depois poder voltar para o processo de orientação. Ou seja, esse movimento é em todas as direções, né? Em todas as direções. Do terapeuta geral para o orientador profissional, do orientador profissional para o terapeuta geral. Isso é bem legal. Exatamente. Eu fiz essa pergunta exatamente para tirar a dúvida da nossa audiência, né? Sim. Como é que isso funciona. Lara, muito esclarecedora a nossa conversa. Gostei muito, muito. Olha, eu assisto tudo de novo, viu? O quê? Eu não sei se eu vou assistir. Eu odeio me ver em câmera, então talvez eu escute, mas eu não veja. Eu sou o contrário. Depois que vai pro ar lá no YouTube, no Spotify também, sai YouTube, Spotify, eu vejo tudo. E com certeza, essa é uma das que eu vou ver mais de uma vez. Maravilha. Você tá nas redes sociais? Tô sim. Onde é que você tá? No Instagram. Deixa aí pra clássico, gente. Clássico, né? Lara Moraes com _ PC. O meu Instagram. Vai aparecer aqui embaixo na tela. Joia.
E, assim, por lá eu tô sempre postando um pouquinho, tanto sobre a parte da psicoterapia como a parte da orientação. Inclusive, para os interessados, provavelmente, quando o podcast estiver saindo aí, vai ser a mesma época que eu vou estar lançando um grupo de orientação profissional. Opa! Aqui em Maceió vai ter... Grupo de estudo? Não, um grupo de um orientação profissional. Para fazer orientação? Para pessoas para serem orientadas em grupo. Sério? Sério? Olha que isso me interessa, hein? Diferente, a gente não teve a oportunidade de discutir um pouco sobre isso aqui, mas a ideia é ser um valor mais baixo, né, do que a gente cobraria individualmente. E a gente vai ser um grupo pequeno, vai reunir, assim, algumas pessoas, estourando ali 8 pessoas, não mais do que isso. E eu acho que vai ser um processo bem legal. Eu já tô montando esse projeto, assim, já faz mais de ano, então... fé que ele sai agora. O passo a passo já começou a divulgar? Não, a gente não começou a divulgar, mas me disseram que o podcast vai estar saindo desse mês pro próximo, e eu acredito que a gente vai estar começando a divulgar nessa época também. Maravilha. Eu vou procurar e vou acompanhar. Fica a sugestão aí para todo mundo que está nos ouvindo também acompanhar. Lara, eu quero te agradecer. Tá? Quem agradece sou eu. Foi ótimo vir aqui conversar. O tempo passou tão rápido. Passa voando. É sempre assim. E principalmente quando é muito interessante. Te parabenizar pela tua carreira como um todo. Nos 44 lá do segundo tempo, essa escolha. Mas uma carreira muito coerente, né? Muito coerente. A presença desse tema, né? Lá na tua formação, depois no estágio, né? Então, te parabenizar pelo teu trabalho. Obrigada. Agradecer por você ter reservado essa horinha para estar com a gente, contribuiu muito, porque tem muita dúvida, muita dúvida sobre isso. Obrigado, as portas estão abertas quando você quiser voltar. Voltarei sim, com certeza. E muito obrigada pelo convite. Tá bom, então. Gente, olha, com certeza uma conversa utilíssima, assim, né? Muito esclarecedora, porque a gente tem ideias não erradas, mas eu acho que a maioria das pessoas tem ideias parciais, eu vou chamar assim, né? Sobre a orientação profissional, que a orientação profissional só é em contexto escolar, só é para o adolescente. A gente viu aqui com Lara que não, é um serviço utilíssimo e que deve acompanhar. O ideal é que ele esteja presente já na infância, né? Eu tenho um menino de 7 anos e eu gostaria muito que ele se desenvolvesse com essa autopercepção, esse autoconhecimento, para quando ele chegar lá na hora de fazer essa escolha seja menos difícil, menos ansiogênica. Exatamente. Ele erre menos, né? Porque a vida é tão curta e é muito bom fazer escolhas boas, né? E acertadas, tá? Então, você que está no YouTube, pega o link dessa conversa, bota lá no grupo da família, no grupo da faculdade. Com certeza vai ter gente que vai se beneficiar muito dessa conversa. Quem está no YouTube, eu estou dizendo isso quem está no YouTube porque é YouTube e Spotify. Quem está no YouTube também não esquece do QR Code aqui em cima da tela, tá? 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Quem está no Spotify também, obrigado por ter chegado até aqui. Recebam todas e todas meu forte abraço e até o próximo episódio.